Hoje nós vamos falar do versículo 5 em diante, né? São 2 versículos, porém, são 2 versículos que eles vão abordar uma outra questão. Vamos lá, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, esta outra parte deste salmo, nós sabemos que uma ovelha, ela é predadora ou ela é presa? Ela é presa. Então, como presa, ela possui muitos inimigos. E Davi, ele era o homem perfeito para falar sobre inimigos. Não que ele quisesse, mas ele mesmo disse que ele foi caçado. As pessoas se levantaram para caçá-lo. Saul gastou todo o tempo do seu reinado preocupado com uma única coisa: destruir Davi. Ele não estava preocupado em expandir o seu reino, ele não estava preocupado em juntar aliados, ele não estava preocupado em adorar a Deus, ele não estava preocupado com absolutamente nada. Criou uma obsessão na sua cabeça, que a única coisa que iria satisfazê-lo por completo é quando ele achasse Davi. Enquanto aquele homem não capturasse Davi, aquele homem não iria sossegar. Pois bem, Davi aqui, ele, próximo do final do Salmo, ele diz para que o Senhor preparasse uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Irmãos, um escritor, por nome Maquiavel, ele escreveu um livro muito conhecido chamado O Príncipe. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, que a melhor coisa é manter os seus inimigos mais próximos possível, para que você saiba tudo o que eles têm contra você. Maquiavel, ele explica no livro que ele monta um banquete com todos os reis, as pessoas dos reinos vizinhos, e assim que ele convida todos para um banquete, e todos os seus inimigos estão sentados na mesa com ele para discutir diplomacia, os seus soldados saem de trás das moitas e matam todos os reis que estavam sentados com ele na mesa. Por isso que ele diz, é melhor manter os seus inimigos bem próximo de você. Davi aqui ele estava falando que Deus o guardará de todas aquelas pessoas que se levantam contra nós, irmãos. Olha só, não que você queira, mas nós muitas das vezes nem sabemos que pessoas se opõem contra a tua vida e a minha vida. Pessoas muitas das vezes, olha só, Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, pessoas invejavam ele por isso. Só porque ele era uma pessoa que se destacava, as pessoas invejavam um rapaz que ele não era um homem que possuía, não, ele era um homem que até então, um rapaz, um jovem, que cuidava do rebanho do seu pai, que ficava louvando, e de repente aquele homem vai, se levanta, se disponibiliza, destrói um gigante, o Golias, a qual todo o exército tinha recuado, mas só ele se levantou para lutar contra o gigante, acabar com a arrogância daquele homem. E porque ele era um homem que era bem sucedido nas batalhas, ele começou a atrair os olhares de pessoas que queriam acabar com ele. Por quê? Porque aquele homem, onde ele estava, Deus estava com ele. O brilho do Senhor
Senhor estava com ele, as promessas de Deus estavam com ele, e por isso as pessoas o invejavam. Um dia Saul ficou ouvindo: Saul mata 1000 e Davi mata os milhares. E aquilo entrou no coração dele, e a partir daquele momento ele não quis deixar mais o rapaz em paz, mas o rapaz não fez nada para Saul. Pelo contrário, Davi teve motivos de sobra para levantar uma guerra contra Saul e matá-lo. Teve oportunidade disso e não o fez, porque a maldade não era de Davi para com as pessoas, era das pessoas para com Davi. Davi, ele era um homem que ele não queria o mal das outras pessoas, mas as pessoas olhavam para Davi e tinham essa rixa com ele. E aqui Davi está falando que Deus prepara uma mesa com seus inimigos lá perante ele. Isso daí prova, irmãos, em que Deus nos guarda de todo o intento do mal. Irmão, as pessoas podem se levantar e programar e desejar e fazer o que quiser, irmão. Deus é aquele que guarda o seu povo. As pessoas podem se levantar, desejar a queda, desejar o mal. Irmãos, Deus, Ele é o nosso pastor. Quantas das vezes as pessoas se levantam contra nós e nós não sabemos? Pessoas articulam coisas nas nossas costas, pessoas fazem coisas que nós nem sabemos. Eu vou fazer, eu vou falar, eu vou não sei o quê. Mas Deus é aquele que tem o controle, porque antes de nós estarmos lá, chegarmos lá, Deus já está lá, porque Ele está em todos os lugares. O nosso pastor, Ele vai guiando as suas ovelhas, Ele vai livrando as suas ovelhas. Então pode se levantar quem quiser. Se Cristo está conosco, se Ele está à nossa frente, se Ele está batalhando a nossa causa, pode se levantar quem quiser, porque Ele zelará pelo seu rebanho. Por isso que muitas pessoas, os pais da igreja, eles nunca se preocuparam com a perseguição, com isso, com aquilo, porque eles sabiam quem estava conduzindo o rebanho. Irmão, pode se levantar quem for, pode as pessoas falarem o que quiserem. Se você estiver no aprisco do bom pastor, se você estiver sendo arrebanhado e pastoreado por Cristo, Ele cuida do seu rebanho. Jesus nunca desamparou a sua igreja, irmão. Jesus nunca desamparou a sua igreja. Nós vemos que por mais que teve perseguição, ainda que teve na época de Nero, que ele ateou o fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos, mas você vê que em nenhum momento o cristão foi lá se defender. Não, eu não fiz nada. Não precisou, sabe por quê? Porque Jesus é aquele que guia o seu rebanho. Não há necessidade que ninguém se justifique de nada, porque o bom pastor é aquele que cuida da sua igreja. Hoje nós vemos as pessoas se degladiando, que não sei o que eu preciso me defender, que eu preciso falar. Irmão, não precisa de nada disso daí não. O Senhor, Ele é aquele que cuida de nós, é aquele que nos justifica. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é tudo para nós, irmão. E ainda que se levante, que trame nas nossas costas, sem o nosso conhecimento, Ele é aquele que faz quebrar o arco, Ele é aquele que faz queimar os carros do fogo, Ele é aquele que faz quebrar o arco do passarinheiro, Ele é aquele que desarma as armadilhas. Não temos por que temer, não temos por que nos assustar, não temos por que nos intimidar. Não tem por que nos intimidar. Eu estava vendo pastor John MacArthur. Nos Estados Unidos falaram para fechar as igrejas, mais especificamente na Califórnia. E ele não fechou a igreja, não por culpa da pandemia, porque ele sabia que por detrás do que eles estavam querendo, o governo da Califórnia é um governo voltado
para os progressistas, é o lado de esquerda, que querem calar a igreja, querem parar a igreja. Irmão, acima do governo do homem, quem governa o mundo é Jesus. Ele falou, não vou fechar. E bateu o pé, não por culpa da pandemia, mas porque ele sabia do que queriam fazer com a igreja. Independente de qualquer coisa, quem comanda a igreja, irmão, é Jesus. É Jesus. Ameaçaram ele, então você vai ser preso. Aí ele falou, tudo bem. E aí entraram com um processo. Ele recebe um e-mail, sabe de quem? Donald Trump. Estou mandando meu advogado particular para defender a tua causa. MacArthur não falou com Trump. Ele se colocou à disposição, falou, eu estou mandando meu advogado particular para ir aí e lutar por você. Irmão, Jesus ele é dono da igreja, Jesus é nosso dono, nós temos um proprietário chamado Jesus, nós temos um Senhor chamado Jesus. Pode se levantar inferno, pode se levantar exército, pode se levantar país, pode se levantar quem for, a igreja de Cristo é intocável, ninguém destrói. Pode as portas do inferno lutar e fazer e tentar, ela não prevalecerá contra a igreja do nosso Senhor Jesus. Nós temos um dono chamado Cristo, e ninguém se colocará entre nós em Cristo, irmãos. Temos um Senhor, temos um pastor que guerreia por nós, que entra na peleja, que entra na batalha, que está no campo conosco, nos guardando e nos protegendo a todo momento. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer disso. Ainda que se levante os exércitos, não temeremos. Ainda que os montes se abalem, não temeremos. Ainda que o chão se abra, não temeremos, porque sabemos que Jesus tem cuidado de nós. Ah, pastor, mas estão falando. Ah, pastor, mas estão se levantando. Ah, porque está não sei o quê. Irmão, não se importe com isso. Não se importe com isso. Nosso Senhor é aquele que trabalha ao nosso favor. Amém? Olha que interessante. Unges a minha cabeça com... Sabe o que quer dizer isso? Olha que interessante. A ovelha, ela não enxerga muito bem. Então a ovelha constantemente, ela se machuca ao longo do caminho. Ao longo da nossa caminhada cristã, acertamos, erramos, acertamos, erramos e acertamos, mas isso ao longo da nossa caminhada causa feridas, causa machucados. Quem não quer passar por nada na vida é o seguinte: entra numa bolha e se mantenha lá. Não quer se indispor com ninguém, não quer brincar, não desce para o playground. A vida é assim, irmãos. Quem não quer viver, quem não quer ter um ralado, não brinque. Quem não quer tropeçar e arrancar a tampa do dedo, fique em casa. A vida é assim. E a ovelha, ela tem um grande problema. Porque quando ela se machuca por não enxergar bem, ela bate a cabeça. E quando ela bate a cabeça, as moscas do campo pousam nessa ferida. E elas colocam ovos ali, conhecidos também como berne. E aqueles bigatos, eles entram para dentro da carne e se alimentam da carne do animal, na cabeça. E chega ao ponto que eles vão comendo e vão crescendo e ficam bigatos grandes assim. E o animal fica doente, chega a dar loucura no animal, dentro do ouvido,
machucados próximo ao ouvido. Mas olha que interessante. Aqui eu vejo o cuidado do pastor. Quem conhece aquele louvor? Era sem ovelhas junto ao aprisco. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, viu que faltava uma e triste chorou. E aí ele foi atrás. Aí encontrou gemendo, chorando de frio, curou suas feridas, ou seja, ele fez uma análise de como estava aquela ovelha. Pôs logo em seus ombros. Ou seja, ele examinou aquela ovelha. Então, quando acontece isso daí de batermos a cabeça e nos machucarmos ao longo da nossa vida, o pastor ele toma o cuidado de nos examinarmos. E quando ele vê que possuímos algum tipo de ferida, ele coloca este óleo sobre a ferida desta ovelha. E o óleo impede com que a mosca pouse. A mosca não consegue pousar para botar os seus ovos. Ela não pousando e não colocando os ovos, e com aquele óleo, o óleo ele tem um sentido cicatrizante. E passa o tempo, a ovelha, aquele machucado cicatriza e não há nenhum tipo de problema depois por nenhuma infestação de vermes. Aqui eu vejo cuidado. Irmãos, quando eu vejo Davi escrevendo isso, irmão, quanto Davi se decepcionou, o quanto Davi se entristeceu ao longo da tua vida. Teve uma época que ele estava sendo perseguido, de tal maneira que ele não pôde ver nem sua mãe, nem seu pai, nem seus irmãos e nem seus amigos, e se refugiou numa caverna. O que ele entendia era de se machucar. Quem nunca se machucou? Quem nunca se decepcionou? Pois é, faz parte da vida. A questão é que Cristo também, ele nos analisa. Ele faz um exame clínico em nós e ele sabe muito bem quando nós não estamos bem. Irmãos, muitas das vezes nós mentimos para nós mesmos que estamos bem, mas só que nós não estamos bem. Muitas das vezes nós mentimos para nós mesmos que tudo vai dar certo quando nós sabemos que o negócio está andando a ladeira abaixo. Muitas das vezes nós queremos nos enganar com certas situações que, se nós não pedimos para Cristo mudar isso em nós estamos caminhando em direção a um desfiladeiro terrível e gelado e escuro. Por isso é necessário que eu e você possamos permitir que o Senhor nos analise. Irmãos, é necessário, eu sei que é difícil, mas é necessário com que você tenha pessoas que possam conversar com você e te orientar biblicamente, para somente assim Jesus curar as suas feridas. A Bíblia diz: o Senhor enviou a sua palavra e ela nos sarou. É necessário termos com quem conversar para nos orientar biblicamente, para que possamos ser sarados. É necessário que Jesus venha curar as tuas feridas. É necessário que o Senhor ele possa te dar o remédio da palavra, da orientação bíblica, para que você possa se livrar de muita coisa, que muitas das vezes é cumulativa ao longo de anos, e você vai se tornando cada vez mais doente. Se você é mantido enfermo, essa enfermidade ela só vai agravando. Um pequeno resfriado se torna uma pneumonia. Problemas
saúde se agravam porque não são tratados. Pessoa tem diabetes, bateu o pé, não foi tratar, quando viu precisou cortar a perna, porque não tentou esconder essa ferida. O pastor foi lá e cuidou daquela ovelha. Davi está falando que ele foi cuidado pelo Senhor muitas vezes. Tem coisas que nós temos que decidir de pararmos de sofrer e entregar a Jesus o nosso sofrimento para que a sua palavra nos sare. Entregar ao Senhor as nossas dúvidas para que nós deixamos de ter dúvida. Entregarmos ao Senhor aquilo que nos incomoda para sermos aliviados desse fardo terrível. Porque tem pessoas que ainda carregam fardos. E o Senhor não quer que você carregue fardos. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, cheios de culpa, cheios de medo, cheios de situações, porque Ele o quê? Vos aliviará, ou seja, Ele vos sarará. O pastor da nossa vida, olha que interessante, a pessoa vai até um psicólogo, paga horrores, para que o psicólogo fique ali, só ouvindo você falar. E aí, de repente, o psicólogo vai, eu deixo bem claro que eu não sou contra pessoas irem ao psicólogo. Não. Eu estou dizendo que, muitas das vezes, o que você precisa é de orientação bíblica. Mas as pessoas, elas estão tão feridas que elas não querem se abrir e estão machucadas. Jesus quer curar as pessoas, mas as pessoas, elas não querem se abrir. Elas não querem conversar, elas não querem ser aconselhadas nos moldes bíblicos e permanecem doentes durante anos e anos, cheios de peso, cheios de fardo, cheios de culpa, cheios de medo, cheios de temores e um monte de coisa da vida e não querem ser libertas disso. Mas ele diz, unge minha cabeça com óleo, ou seja, o Senhor, Ele me sara. O Senhor cuida de mim. O Senhor, Ele me examina e sabe quando eu não estou bem. Jesus é maravilhoso, irmão. Jesus, Ele ia nos lugares onde havia sofredores. Ele mesmo diz, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os sãos. Eu vim para quem? E pecadores. Jesus veio exatamente para as pessoas doentes. Porque as pessoas que se acham boas demais, elas não querem mais Jesus. Não, agora eu estou bem. Não, Jesus veio para os doentes, para os pecadores. Jesus veio para tratar essas pessoas, para sarar os corações doentes, para sanar as mentes doentes, para sanar a alma enferma. Jesus veio para esses, irmãos. Às vezes nós vemos pessoas dando porradas em ponta de faca, porque elas não querem conversar e buscar um direcionamento bíblico. Uma palavra muda toda a história. Um aconselhamento bíblico muda da água para o vinho. Muda toda a situação. Ela transforma toda a história. Mas isso para quem quer sarar. Isso é para quem quer ser sarado. E temos chegado a uma constatação. A igreja de Cristo está doente. A igreja de Cristo se encontra enferma. Muitas pessoas dentro da igreja com incredulidade. Muita gente da igreja cumprindo meramente, ela foi tomada pelo espírito desse mundo que cauterizou os corações, e muitas pessoas estão assim dentro da igreja. A pessoa, ela acaba se tornando um ateu dentro da igreja. Pessoas que já dizem que a palavra de Deus não é a palavra de Deus.
Pessoas dizendo que já, para que eu vou orar por isso? Tipo, nem orar mais quer. Pessoas enfermas. Você começa a perceber quando a pessoa está doente, quando você começa a ver que as coisas do Senhor, elas vão sendo deixadas de lado. Estudo bíblico deixado de lado, oração é deixada de lado, jejum é deixado de lado. Irmão, quanto mais próximo do céu você está, menos desse mundo tem no seu coração e na sua mente. Quanto mais perto deste mundo você está, mais distante das coisas do Senhor você se conecta. E você acaba se tornando doente, porque esse mundo está doente. Ou vai falar que não? O mundo está doente. E aí nós vemos que o mundo está entrando para dentro da igreja. As pessoas estão se permitindo contaminar. E automaticamente quem está ficando doente? As pessoas. E muitas delas não querem ser curadas. Muitas delas não querem ser curadas. E isso é um grande problema. Mas o pastor é aquele que sabe. Irmão, você acha que Deus não sabe que você está enfermo? Você acha que Deus não sabe que você está precisando de ajuda? Você acha que Deus não sabe que você necessita de ajuda? Quando você fica doente, você pega e fala assim, ó, quando eu piorar eu vou. Ou você quando está doente, você fala, não, eu vou logo lá. Fala igual o Gilson, toma uma bezetacil e fico bem. Irmão, tem gente que espera piorar. O que é mais fácil? Curar uma ferida ou ressuscitar um morto? O que é mais fácil? Fazer um curativo ou tirar uma perna? Se não cuida da perna, passa a infecção para o seu sangue, dá infecção generalizada e você morre. Espiritualmente é a mesma coisa. Você vai ficando enfermo, você vai permitindo que raízes de amargura, coisas vão entrando no seu coração e automaticamente você vai permitindo que Jesus vai saindo. A enfermidade, a decepção, aquilo que você vai ouvindo das outras pessoas. Irmão, Davi, ele foi desafiado 1 milhão de vezes, ele foi desafiado um monte de vezes, ele foi desacreditado um monte de vezes. Se ele permitisse que isso entrasse no seu coração, irmão, Davi tinha largado tudo. Quando ele foi lá para matar o gigante, desacreditaram que ele ia matar o gigante. Esse daí, eu acredito que aquele fortão ali possa trocar umas porradas com o gigante. Agora, esse daí, para. O rei desacreditou. Põe minhas armaduras aqui para ver se dá para você aguentar um período de tempo aí trocando espadada. Que desse jeito aí, ele falou, não. Você vem a mim com espada, com lança, eu vou em você em nome do Senhor. Pegou uma funda e foi sem nada, e foi para cima, acabou, irmão. Então muitas pessoas vão deixando que as coisas vão entrando dentro de você. E se você não tiver com quem te aconselhe, quem te oriente, você não permitir que o Senhor trate a tua vida, irmão, você vai continuar enfermo, e isso vai minando a tua espiritualidade, vai minando a tua vida saudável com o Senhor. Você vai deixando de ler a Bíblia, você vai deixando aos poucos de orar, você vai deixando aos poucos de ter prazer pelas coisas do Senhor. Quando você cai em si, você está uma pessoa moribundo. É como se você estivesse na UTI. Se desligar os aparelhos, você larga a mão de tudo. Não pode deixar a este ponto. Tem que permitir que Jesus te trate antes. Tem que permitir que Jesus trate você antes. Tem que permitir que Jesus trabalhe na sua vida antes que você entrar no ponto crítico. Antes de entrar no ponto em que você não vai querer saber mais de nada. Antes de entrar no ponto em que você já vai estar indiferente. Antes de entrar no ponto que você vai estar frio. Irmão, o que é melhor? Acender a fogueira de novo, deixar ela apagar para acender de novo? Ou quando está um pouco ainda de brasa, você colocar os negócios e começar a soprar? Irmão, depois que apagou, depende de onde você está para acender outra, filho, acabou. Então é ser tratado, é permitir que Jesus te trate antes. É permitir com que você esteja disposto a ser sarado por Deus. E aí ele fala, e o meu cálice
transborda. Somos como os vasos de barro. Paulo fala, somos vasos de barro. Se há algo precioso dentro de nós, dentro desse caco de barro aqui, é a presença do Senhor. Com a presença do Senhor, o nosso cálice transborda. Que todos os dias possamos estar transbordantes na presença de Deus, irmãos. Que todos os dias você ame a Deus. Que todos os dias você tenha prazer em buscar a Deus. Que todos os dias você ame. Irmão, de fato você ama Jesus acima de tudo. Estou lendo um livro que ele fala uma coisa interessante. Eu parei para meditar nisso. Eu fiquei pensando e falei, é verdade. A multidão que seguia Jesus, ela sempre manteve uma característica. Eles nunca estiveram dispostos a assumir responsabilidade nenhuma com o Senhor. Todos da multidão. Qual que era o nome da multidão, irmão? Cita uma multidão que tinha nome. Não tem. A multidão tem um nome. Multidão. Um conglomerado de pessoas sem rosto e sem nome. Aqueles que se destacavam, a Bíblia dá nome para eles. Ei, Zaqueu. Ele se destacou. Ele não estava no meio da multidão. Bartimeu. Pessoas que decidiram assumir uma responsabilidade. Irmãos, eles decidiram assumir o custo de seguir a Jesus. Quanto custa para você seguir Jesus? Qual é o custo? Você já colocou na balança qual que é o custo para você seguir Jesus? Tem sido grande o teu custo ou tem sido pequeno? Baixo custo? Baixo custo? Você está no meio da multidão, irmão. Se para seguir Jesus, o seu custo para segui-lo tem sido pequeno, você tem sido parte da multidão. Qual que foi o custo dos discípulos? Qual que foi o custo dos apóstolos? Um deles diz, Senhor, deixamos tudo. Deixamos tudo para segui-lo. Não foi metade das coisas, não, deixamos tudo. Abrimos mão de tudo, Senhor. E as outras pessoas? Deixa eu enterrar meu pai. Deixa eu fazer tal coisa. Deixa eu fazer tal coisa. Eles nunca queriam assumir uma responsabilidade. Você quer estar transbordante? Você quer que a presença de Deus transborde em tua vida? Você quer que a intimidade de Deus transborde a sua vida? Esteja disposto a assumir cada dia mais um compromisso mais com Jesus. Estar compromissado com a palavra dele. Estar compromissado a não ir somente até o fim da cidade. Mas quando Jesus ele ia na cidade, uma multidão seguia. Quando ele continuava para outra cidade, as pessoas ficavam lá na cidade. E aí eu vejo aquele endemoniado na terra de Gadara. Senhor, permita que eu te siga. Olha o que aquele homem fala para Jesus. A vontade que ele estava de seguir Jesus. Um homem endemoniado que estava nu, que se feria com pedra, que vivia no cemitério, comendo o resto de pessoas, que vivia uma vida miserável, infeliz, prisioneiro. Quando ele é liberto, a primeira coisa que ele fala, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Deixa eu ir com o Senhor. Ele estava disposto, da mesma forma que ele estava escravo, de repente ele é liberto, ele fala, eu devo minha vida ao Senhor, eu quero seguir o Senhor. Eu quero onde o Senhor for, eu quero estar junto. O que o Senhor fizer, eu quero fazer também. Ele estava disposto a assumir uma responsabilidade. Jesus falou o que para ele? Vai para Decápolis e pregue a palavra. Decápolis, sabe para onde Jesus mandou ele? Decápolis é um conjunto de 10 cidades. Decápolis, Decá. Ele está falando do decálogo, né? 10. Manda ele para pregar para 10 cidades. Não, você não vai comigo. Tem uma tarefa melhor para você. O quê? Vai, prega para essas cidades e fala tudo o que tem te acontecido.
Tá bom, Senhor. Ele assumiu a responsabilidade. E o meu cálice transborda. Você quer transbordar? Você quer estar transbordante? Transbordar, não é? Transbordar. Tem que estar disposto a assumir mais responsabilidades com o Senhor. Mais responsabilidades com a sua obra. Mais responsabilidades com a sua palavra. Mais responsabilidade, irmão, com o Senhor dia após dia. Dia após dia. Pastor, mas vai me ser muito caro. Te garanto que vai ser menos do que o preço da cruz. Porque o preço da cruz só Ele pagou. Então o que você fizer a partir de agora, o custo pode ser muito para você, mas não é nada em comparação ao que Ele fez por você. O que Ele fez por você, você pode fazer o que for que não paga. Então, assumir uma responsabilidade de segui-lo e servi-lo de uma maneira íntegra, honrosa, até o fim da nossa vida, eu acho que, não é? Pelo que Jesus fez por nós, irmãos. Só colocar na balança. Se para você ainda não está bom, você não entendeu o que é o sacrifício do Calvário. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A sua bondade. Irmão, Deus tem sido bom com você? Irmão, comigo a todo tempo. Com a minha família a todo tempo. Com a sua igreja. Esses dias eu estava pensando. Começamos aqui com 2. Irmão, Deus tem sido bom. Eu estava lendo um pedaço, quem não conhece, pastor que já dorme no Senhor. Eu estava lendo a história do pai de D.A. Carson, pregador reformado. Estava lendo a história do pai dele. Não era conhecido, não tinha uma grande igreja, mas viveu de uma maneira fiel, pregando e ensinando a palavra. O filho dele foi um dos maiores teólogos. Ele faleceu há pouco tempo, mas Carson deixou um legado literário para o cristianismo, algo extraordinário. Mas isso foi Carson. O pai dele foi um simples pastor de uma igreja pequena durante toda a sua vida, que se dedicou a ensinar, discipular e viver de maneira piedosa. Quando eu olho a igreja do Senhor, irmão, como Deus tem sido bom. Quando eu analiso a vida de algumas pessoas e falo assim, nossa, a pessoa chegou lá na igreja quebrado. Nossa, como Deus tem sido bom. Quando eu vejo pessoas que chegaram sem saber o que fazer na vida, e de repente você vê a pessoa trilhando o caminho do Senhor, eu olho e falo, como Deus tem sido bom. Como Deus tem sido bom. E a sua misericórdia. Irmãos, a misericórdia de Deus. Somos infinitamente miseráveis. Irmãos, você tem noção que nós não somos absolutamente nada? Ei, olha para mim. Eu e você não somos nada. Somos meros pecadores miseráveis. E se não for a misericórdia do nosso Senhor, para olhar para a nossa vida limitada, pequena, às vezes falamos de coisas que desconhecemos, e você olha, eu fico muitas vezes olhando e analisando e falando assim, tem hora que Deus ouve o que nós falamos, Deus deve rir do que nós falamos, porque nós somos tão pequenos, tão limitados e falamos certas coisas que Deus deve rir. Porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vemos que quando nós olhamos para trás, de quando éramos mais jovens e falávamos as coisas, quando nós ficamos mais velhos, a gente para e analisa e fala assim, como eu era tolo, como eu era besta, eu não sabia do que estava falando, eu achava que sabia, e aí você vai criando maturidade,
mas achava que sabia de alguma coisa. E você pode ter 90 anos e construir a casa do Senhor. Era estar com o Senhor. O sonho dele era levantar, edificar a casa para adorar ao Senhor. Irmãos, eu não entendo como hoje pessoas não gostam de ir à igreja. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos, a casa do Senhor é um lugar de termos prazer. A casa do Senhor é um lugar onde devemos ter gozo e alegria. Se você não gosta de estar na igreja, dificilmente você vai gostar de estar no céu. Se você começar a deixar de gostar da igreja, você está deixando de amar a Cristo. Como assim, pastor? Porque Cristo morreu para constituir uma igreja. Jesus morreu para formar a igreja. Se você não está encontrando mais prazer de estar na casa do Senhor, você está deixando de ter prazer com Cristo. Se você vai deixando de ter prazer, irmão, de estar nesse lugar maravilhoso, de louvar a Deus, de se permitir sentir a presença de Deus e cultuar a Deus, como que você vai querer estar no céu, irmão? Como que você vai querer estar com Ele durante toda a eternidade, se neste lugar, aqui nós estamos nos preparando para louvarmos lá? Aqui não é apenas uma prévia do que acontecerá lá. Lá, se você não gosta de louvar aqui, você muito menos vai gostar de louvar lá. Porque se você não tem prazer de louvar aqui, como você vai ter prazer de louvar lá? Se você não tem prazer de ouvir a sua palavra, o salmista ele diz: a sua palavra, ela é mais doce do que o mel, a tua palavra, ela é mais reta, a tua palavra, ela é mais refinada do que o ouro dos ourídos, a tua palavra, ela é santa, a tua palavra. Se aqui você não gosta, irmão, como que você vai querer estar lá? E habitarei, irmãos. Estamos no campo, e breve o pastor chamará o seu rebanho para estar com ele eternamente. Estamos nesse campo apenas por um momento de passagem. O pastor está observando a nossa vida, mas daqui a pouco chegará a noite. A noite chegará, e ele chamará o seu rebanho para morar com ele eternamente. Ele chamará o seu povo para estar com ele eternamente. Ele chamará as suas ovelhas que obedeceram a sua palavra, a sua voz, os teus mandamentos, que estiveram debaixo da tua vara e do teu cajado. Davi tinha um prazer. Era o reconhecimento de Cristo, de Deus, sobre a sua vida. E nós devemos ter esse mesmo sentimento, que Cristo de fato, você tem a certeza que Ele arrebanha a tua igreja, que Ele arrebanha a tua vida, quer onde você esteja, e que você tenha prazer de estar na igreja, que você tenha prazer de estar cultuando ao Senhor, que você tenha prazer de estar orando, que você tenha prazer de ler a Bíblia, que você tenha prazer de louvar a Deus, que você tenha prazer nas coisas do Senhor. Irmão, isso daí é prazeroso. Se você ora por obrigação, não há prazer nisso. Se você lê a Bíblia como maneira de penitência, não há prazer nisso. Fazemos por amor. Você tem que procurar isso, é por amor. É começar a amar isso, amar estar na igreja. Esse tempo que não podia ter culto, que falta que eu senti da igreja, irmão. Meu Deus, nós falamos aí toda vez, né? Nossa, que falta que eu estou da igreja. Eu não vejo a hora de estar na congregação. Estávamos congregando em casa, até hoje fazemos, toda quinta-feira fazemos culto doméstico, fazemos culto em casa. Louvamos hinos da harpa, eu, a Jéssica Esther, louvamos hino da harpa, depois oramos juntos, depois pregamos a palavra, lemos a palavra junto, fazemos um culto a Deus.
Senhor é uma extensão. É uma extensão. O braço da igreja está alcançando o meu lar, deve alcançar o seu lar, para quando você vir à casa do Senhor, você sentir o mesmo prazer, você sentir a mesma alegria. Ah, mas eu acho que na minha casa não vai ser a mesma coisa. Irmão, o culto que empresta é você. Quem oferece ao Senhor isso é você. Quem dá isso para Ele é você. O que você tem dado para Ele? Você quer estar na casa do Senhor por longos dias? Você tem prazer nisso? Você sente prazer de estar na casa do Senhor? Você sente prazer de estar debaixo dos mandamentos do Senhor? Você sente prazer em saber que a qualquer momento vamos morar com Ele eternamente no céu? Davi encerra este salmo declarando todo o seu desejo pelas coisas de Deus. Que Cristo de fato possa ser pastor em nossas vidas, conduzir as nossas vidas, conduzir o seu rebanho até a hora que Ele gritar e o seu rebanho se recolher nas mansões celestiais. Amém? Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela sua palavra. Que possamos, Senhor, desfrutar e gozar, meu Deus, da sua presença dia após dia. Ó Senhor, que possamos estar sob os seus cuidados, momento após momento. Que possamos, ó Senhor, sermos conduzidos, ó Deus, com alegria, debaixo da tua destra poderosa, Senhor. Abençoa a vida dos teus filhos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor, a caminhar. Ó Deus, nos ajude, ó Senhor, a prosseguir. Ó Deus, nos sustenta, Senhor, nesta caminhada, até o soar da trombeta e o Senhor vir nos chamar. Ó Pai, livra-nos dos inimigos da nossa alma, daqueles que se opõem contra a nossa vida, Senhor, aqueles que se levantam, ó Deus amado, para nos destruir. Deus, incitados por Satanás e toda a sua cúpula diabólica, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas com a tua graça e com o teu poder. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.